As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Adelor. Quero conversar com você, com os nossos ouvintes, sobre um dispositivo chamado semiose. Semiose, na filosofia clínica, é aquilo que uma pessoa utiliza para se expressar. Então, cantar, dançar, ouvir música, passear, cada um tem seus dados de semiose. Só que eu quero trabalhar hoje a questão do dado de semiose que da pessoa para com ela mesma e não para fora. Olhe, basicamente nós vamos falar sobre a comunicação da pessoa com ela mesma. Há pessoas que, às vezes, que têm amigos, pessoas que são muito amadas pelos maridos, esposas, filhos, e que amam também, e que são profundamente sozinhas no mundo e com elas mesmas. Essas pessoas, elas apresentam um aspecto curioso, é como uma solidão nelas mesmas. Algumas procuram encher essa solidão com comida, com sexo, amor, com dinheiro, enfim, cada pessoa procura preencher isso de uma forma, quando procura, nem sempre de uma forma producente. Me ocorre aqui aquele exemplo do Hans Christian Andersen, aquele escritor, que é o famoso escritor que escreveu Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo. Aquele escritor, ele, quando era pequeno, 10 anos, 11 anos, costumava brincar sozinho e inventar historinhas, e assim ele se comunicava com ele mesmo, se comunicava muito bem com ele mesmo. Bem, algumas pessoas pensam erraticamente, é uma coisa curiosa, sem qualquer coerência e nem ao menos sabem disso. Olha, Adelor, imagina que você está recebendo na sua casa uma velha, antiga amiga. Essa amiga que vai ficar uns dias na sua casa, você começa a conversar com ela, atualizar os assuntos, mas você nota que ela conversa com você de uma maneira muito estranha. Assim, parece que o que ela te retorna não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Uma coisa disparatada, você diz, nossa, como é que pode? Parece que eu estou falando de uma coisa, ela está falando de outra coisa. Pois há pessoas que quando elas falam com elas mesmas, quando elas pensam com elas mesmas, quando elas se sentem, elas fazem assim. E chegam a conclusões absurdas sobre aquilo que estão vivendo, constroem monstros onde não existem monstros, fazem grandes bagunças internas por fazerem isso. Bem, tem também algumas pessoas que se comunicam muito bem com elas mesmas, mas escolhem um dado de semiose inadequado. Na verdade, não tem a ver muito com elas. Um exemplo disso é que algumas pessoas, quando vão se comunicar com elas mesmas, elas ficam pensando sobre aquilo que estão vivendo e acham que isso é se comunicar bem. Só que para algumas pessoas elas se comunicariam muito melhor com elas mesmas se, por exemplo, escrevessem ao invés de ficar pensando, ou se ouvissem uma música. Me ocorre aquele exemplo do Benjamin Franklin, que ele aprendeu a ler sozinho, né, o Benjamin Franklin, e depois ele acaba fundando nos Estados Unidos a primeira biblioteca itinerante que eles conheceram lá. A maneira que ele encontrava de falar com ele mesmo era lendo, escrevendo, essas coisas. Bem, para não me alongar muito, Adelor, tenho muitos outros exemplos. Um deles são aquelas falas operatórias, falas instrumentais. Tem pessoas que conversam muito com elas mesmas, mas não dizem nada. Sabe, é uma conversa, parece que sempre acaba no vazio. Elas fazem um barulho imenso com elas mesmas. Então a pessoa fica pensando, puxa, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que pagar contas no banco, eu tenho que visitar o dentista, estudar para uma prova e tal, e acham que com isso elas estão conversando com elas mesmas. Algumas de fato estão, mas outras nem perto disso chegam. E ficam com a sensação de um vazio, com a impressão de que, nossa, como é que pode alguém que conversa tanto
com a própria pessoa e, no entanto, sente esse vazio. Mas é que é uma conversa instrumental, operatória, sabe? Aliás, aqui é interessante a gente pontuar que entre casais pode acontecer isso. Às vezes o marido ou a esposa tomou como hábito uma conversa meramente instrumental e acha que está conversando com a esposa. Na verdade, está dando instruções como arrumar o carro, essas coisas, etc. Bem, também temos que considerar que alguns não querem e não gostam de conversar com eles mesmos. Isso é um direito da pessoa, não tem nada de errado. Uma pessoa simplesmente deixar de conversar com ela mesma, não gosta de conversar, tudo bem, está tudo certo. Não, isso não é um problema em si, né? Agora, sobretudo, Adelor, é muito importante, eu acho, claro, isso é só a minha opinião, que a pessoa evite as regras prontas. Me ocorre aquele exemplo do David Thoreau, que escreveu o Walden, uma obra famosa. Aliás, o Walden é um lago, né? Onde ele ficou 2 anos em completo isolamento das pessoas e ficava lá curtindo a natureza. Então ele achava que a maneira de a gente se comunicar era via natureza. Só que para muitas pessoas não é assim que funciona. Muitas pessoas gostam da cidade, gostam do barulho dos carros. É assim que elas se comunicam melhor. No consultório, a gente identifica tudo isso na historicidade da pessoa. Alguns, durante a historicidade, vão mostrando o que deixaram de ouvir e de comunicar com elas mesmas. Dizem, eu tinha pensamentos assim, mas eu fui afastando. Eu pensava tal coisa, sentia, mas aí eu deixei. Do David Thoreau, que escreveu o Walden, uma obra famosa. Aliás, o Walden é um lago, né? Onde ele ficou 2 anos em completo isolamento das pessoas e ficava lá curtindo a natureza. Então ele achava que a maneira de a gente se comunicar era via natureza. Só que para muitas pessoas não é assim que funciona. Muitas pessoas gostam da cidade, gostam do barulho dos carros. É assim que elas se comunicam melhor. No consultório, a gente identifica tudo isso na historicidade da pessoa. Alguns, durante a historicidade, vão mostrando o que deixaram de ouvir e de comunicar com elas mesmas. Dizem, eu tinha pensamentos assim, mas eu fui afastando. Eu pensava tal coisa, sentia, mas aí eu deixei para lá. E vão mostrando como é que deixaram de se comunicar com elas mesmas. Voltando para Porto Alegre, eu passei em Torres, do David Thoreau, que escreveu o Walden, uma obra famosa. Aliás, o Walden é um lago, né? Onde ele ficou 2 anos em completo isolamento das pessoas e ficava lá curtindo a natureza. Então ele achava que a maneira de a gente se comunicar era via natureza. Só que para muitas pessoas não é assim que funciona. Muitas pessoas gostam da cidade, gostam do barulho dos carros. É assim que elas se comunicam melhor. No consultório, a gente identifica tudo isso na historicidade da pessoa. Alguns, durante a historicidade, vão mostrando o que deixaram de ouvir e de comunicar com elas mesmas. Dizem, eu tinha pensamentos assim, mas eu fui afastando. Eu pensava tal coisa, sentia, mas aí eu deixei para lá. E vão mostrando como é que deixaram de se comunicar com elas mesmas. Voltando para Porto Alegre, eu passei em Torres, aquela cidade litorânea tão linda, Praia Gaúcha, e fiquei observando aquele barquinho entrando pelo rio Mampituba, os rochedos da praia, um velho senhor que mora nas ruas, tomando um solzinho, e fiquei, à medida que fui vendo aquelas coisas todas, fui me comunicando comigo profundamente. É uma das maneiras que eu encontro de falar comigo. Cada um de nós, eu acho que pode encontrar suas próprias maneiras de conversar com ele mesmo, com ela mesma. Bem, Adelor, até a próxima quinta-feira. Continuamos a nossa conversação. Um grande abraço. Um abraço e até lá.